a vida de Monteiro Lobato e sua participação na política no Brasil. Bom dia e bem-vindos, amigos, ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 23 de abril de 2026 e o objetivo deste canal é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. Os vídeos publicados são todas as quintas-feiras às 6 horas da manhã. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição de todos os programas. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Na semana passada, a matéria foi sobre o Dia Nacional do Livro Infantil e um pouco da história de Monteiro Lobato. Hoje, vou dar continuidade à sua trajetória, tanto literária como na política. Então, recapitulando. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Cursou Direito na Faculdade São Francisco da Universidade de São Paulo. Foi um escritor, editor, literário, contista, ensaísta e político. Agora, continuando do programa passado. Devido às dificuldades financeiras que o assolaram, Monteiro Lobato vendeu a fazenda Boquira em 1916 e se mudou com a família para São Paulo com o intuito de tornar-se um escritor jornalista. Sua quarta e última filha, Ruth, nasceu em fevereiro de 1916, quando iniciava colaboração na recém-fundada Revista do Brasil. Era uma publicação nacionalista que agradou em cheio o gosto de Lobato. Ou seja, Monteiro Lobato era um nacionalista, e eu também sou um nacionalista, patriota. Ainda em 1918, conhecido como o ano dos 4 Gs, que é geada, greve, Primeira Guerra Mundial e gripe espanhola, Lobato escreveu todos os editoriais do jornal mais importante da capital paulista, o Estado de São Paulo, uma vez que todos os editorialistas acabaram pegando a gripe espanhola. Lobato também trabalhou com publicidade para incrementar sua renda. Ele trabalhou com os chamados registros, sendo responsável pelas propagandas do Biotônico Fontoura. Vocês lembram? Biotônico Fontoura. Em 20 de dezembro de 1917, publicou Paranoia ou Mistificação, a famosa crítica desfavorável à exposição de pintura de Anita Malfatti, que culminaria como o estopim para a criação da Semana da Arte Moderna de 1922. Muitos passaram a ver Lobato como reacionário, inclusive os modernistas, mas hoje, após tantos anos, percebe-se que o que Lobato criticava eram os ismos que vinham da Europa, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, que ele achava que eram colonialismos, europeizações, assim como ocorrera com os acadêmicos das gerações anteriores. Eu vou fazer uma pausa aqui, um assunto relacionado a isto, que eu também sou contra a europeização ou estrangeirismo. Tudo hoje, aliás, tem no Instagram uma professora que fala sobre isso. As palavras que vêm no comércio, todas estrangeiras. Então, meeting, outras palavras eu até esqueço, release,
E outras palavras que eu esqueci no momento, porque eu peguei agora, tive essa ideia agora de fazer esse comentário. E eu sou contra, vamos falar da nossa língua, vamos falar no Brasil, nós temos uma reunião, nós temos um encontro, faz um resumo. Não precisa falar sobre palavras estrangeiras, palavras americanas, ai que lindo, só para dizer que você sabe falar essas palavras. Então vamos falar aqui no Brasil, vamos dar valor à nossa língua brasileira, ok? Então vamos lá, deixa eu continuar. Lobato era a favor de uma arte devidamente brasileira, autóctone, criada aqui. É isso aí, Monteiro Lobato. Por isso criticou Anita Malfatti, embora admitisse que ela fosse talentosa. Inclusive teve uma época também, né, que aqui era falado francês, né, que era mais bonito, outras palavras que eram em francês. Então sempre foi muito bonito, entre aspas, as pessoas falarem palavras estrangeiras, mas vamos falar as nossas palavras brasileiras. Isso tudo gerou o estranhamento entre eles e os modernistas, mas no fundo todos eles tinham razão, apenas viam as coisas de ângulos diferentes. Mesmo assim, Oswald de Andrade continuou a ser um profundo admirador de Lobato. Quando ocorrera a Semana de Arte Moderna, as provas de Urupês ficaram 2 dias em cima do sofá da Garçonnière, onde Oswald de Andrade se encontrava com os amigos. Olha aí, tá vendo? Uma palavra francesa. Em carta a Renato Kell, ele afirma: a humanidade precisa de uma só poda, é como a vinha. Inclusive eu vou fazer até mais um comentário aqui, para quem tem a minha idade ou mais, né, mais de 60, lembra de um ator chamado Tyrone Power. E também, aqui agora, todo mundo conhece o Walt Disney. Então meu pai falava Tyrone Power. Pai, não é Tyrone Power, é Tyrone Power. Meu pai falava, mas eu sou brasileiro, então eu falo o que está escrito, né? Tyrone Power. E o Walt Disney, Walter Disney. Né? Então, eu acho que talvez eu tenha acostumado isso com meu pai, mas eu tenho esse mesmo pensamento, abrasileirar tudo. Aí nós vamos ver mais para frente o que ele defendia para o Brasil. Em 1918, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil e passou a dar espaço para novos talentos ao lado de pessoas famosas. Tornou-se dessa forma um intelectual engajado na causa do nacionalismo, a qual dedicou uma preocupação fundamental tanto na ficção quanto no ensaio e no panfleto. Crítico de costumes, no qual não faltava a nota do sacrasmo e da caricatura de sua obra, elevou-se largo sopro de humanidade e brasileirismo. Nas mãos de Monteiro Lobato, a Revista do Brasil prosperou e ele pôde montar uma empresa editorial, sempre dando espaço para os novatos e divulgando obras de artistas modernistas. Lobato também foi precursor de algumas ideias muito interessantes no campo editorial. Ele dizia que livro é sobremesa, tem que ser posto debaixo do nariz do freguês. Com isso em mente, passou a tratar os livros como produtos de consumo com capas coloridas e atraentes e uma produção gráfica impecável. Criou também uma política de distribuição novidade na época, vendedores autônomos e distribuidores espalhados por todo o país. Inclusive os vendedores de livros iam na porta da nossa casa. Primeiro, seus livros foram publicados pela editora da Revista do Brasil. Assim, o livro Urupês, em sua 6ª edição, em 1920, está registrado Editora da Revista do Brasil, São Paulo, 1920. Na última capa consta Diretor Monteiro Lobato, secretário Alarico Caiubi, à venda em todas as livrarias e no escritório da Revista do Brasil. Logo fundou a editora Monteiro Lobato e Companhia, depois chamada Companhia Editora Nacional. Para quem não sabia, eu acredito que exista até hoje, porque há pouco tempo eu comprei livros da
Companhia Editora Nacional. Com a obra O Problema Vital, um conjunto de artigos sobre a saúde pública, seguido pela tese O Saci Pererê, resultado de um inquérito. Privilegiava a edição de autores estreantes como Maria José Dupré, com o sucesso Éramos Seis. Traduziu também muitos livros e editou obras importantes e polêmicas como A Luta pelo Petróleo, de Essad Bey, para o qual fez uma introdução tratando da questão do petróleo no Brasil. O petróleo é nosso, petróleo da Bahia, naquela época. Monteiro Lobato não utilizava acentos por acreditar que não era útil como forma de representar sons falados na forma escrita e utilizava os pontos de exclamação e interrogação 3 vezes para representar uma alteração maior na voz. Em julho de 1918, 2 meses depois da compra da Revista do Brasil, publicou em forma de livro urupês com retumbante sucesso e alcançando grande repercussão ao dividir o país sobre a veracidade da figura do caipira, fiel para alguns, exagerada para outros. O livro chamou a atenção de Rui Barbosa, que num discurso em 1919, durante a sua campanha eleitoral, abandonado à miséria pelos poderes públicos. A popularidade fez com que Lobato publicasse nesse mesmo ano Cidades Mortas e Ideias de Jeca Tatu. Eu não sei se as pessoas jovens conhecem Jeca Tatu. Em 1920, o conto Os Faroleiros serviu de argumento para um filme dirigido pelos cineastas Antônio Leite e Miguel Milani. Meses depois, publicou Negrinha e A Menina do Narizinho Arrebitado, que todos conhecem, né? Sua primeira obra infantil e que deu origem a Lúcia, mais conhecida como Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não lembrava que a Narizinho chamava-se Lúcia. Eu tô falando eu, tá? Mais um comentário. O livro foi lançado em dezembro de 1920, visando aproveitar a época de Natal. A capa e os desenhos eram de Lemo Leme, um famoso ilustrador da época. Em janeiro de 1921, os anúncios na imprensa noticiaram a distribuição de exemplares gratuitos de A Menina do Narizinho Arrebitado nas escolas, num total de 500 doações, tornando-se um fato inédito na indústria editorial. Fora atendendo um pedido do presidente de São Paulo, Dr. Washington Luiz, de quem Lobato era admirador, que fizeram o livro. O sucesso entre as crianças gerou continuações: Fábula de Narizinho, O Saci, O Marquês de Rabicó, A Caçada da Onça, O Noivado de Narizinho, Jeca Tatuzinho e O Garimpeiro do Rio das Garças, entre outros. Tais novidades repercutiram em altas tiragens dos livros que editava, a ponto de dedicar-se à editora em tempo integral, entregando a direção da Revista do Brasil a Paulo Pedro e Sérgio Millier. A demanda pelos livros era tão grande que ele importou mais máquinas dos Estados Unidos e da Europa para aumentar seu parque gráfico. Porém, uma grave seca cortou o fornecimento de energia elétrica e a gráfica só podia funcionar 2 dias por semana. Por fim, o presidente Arthur Bernardes desvalorizou a moeda e suspendeu o redesconto de títulos pelo Banco do Brasil, gerando um enorme rombo financeiro e muitas dívidas ao escritor. Lobato só teve uma escolha: entrou com pedido de falência em julho de 1925. Mesmo assim, não significou o fim de seu projeto editorial. Ele já se preparava para abrir outra empresa, a Companhia Editora Nacional, em sociedade com Octales Marcondes Ferreira, e em vista disso transferiu-se para o Rio de Janeiro.
Os produtos dessa nova editora abrangiam uma variedade de títulos, inclusive traduções de Hans Staden, que eu falei para vocês no Dia Internacional do Livro Infantil, e Jean de Levi. Além disso, os livros garantiam o selo de qualidade de Monteiro Lobato, tendo projetos gráficos muito bons e com enorme sucesso de público. A partir daí, Lobato continuou escrevendo livros infantis de sucesso, especialmente como Narizinho e outros personagens como a Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, o Boneco de Sabugo, de Milho, Visconde de Sabugosa e Emília, a Boneca de Pano. Além disso, por não gostar muito das traduções dos livros europeus para crianças e sendo um nacionalista convicto, criou aventuras como personagens bem ligadas à cultura brasileira, recuperando inclusive costumes da roça e lendas do folclore. Lobato, idem, fazia histórias utilizando-se de personagens brasileiras mixadas a personagens da literatura universal, da mitologia grega, dos quadrinhos e do cinema. Também foi o pioneiro na literatura didática, ensinando história, geografia, matemática, física e gramática como parte de suas histórias. Em 1926, Lobato concorreu a uma vaga na Academia Brasileira de Letras, mas acabou derrotado. Era a segunda vez que isso acontecia. Na primeira vez, em 1921, iria concorrer à vaga de Pedro Lessa, mas desistiu antes da eleição por não querer fazer as visitas de praxe aos acadêmicos para pedir seus votos. Desta vez, estava concorrendo à vaga de renomado jurista João Luiz Alves. Na primeira, recebera um voto no terceiro escrutínio e na segunda, 2 votos no quarto. Em artigo à imprensa, Múcio Leão chegou a afirmar que esse escritor de talento fora 2 vezes repelido. No mesmo ano, saíram em folhetim os livros O Presidente Negro e How Henry Ford is Regarded in Brazil, de 1926. Depois enviou uma carta ao recém-possado Washington Luiz, onde defendeu os interesses da indústria editorial. O presidente, reconhecendo nele um representante promissor dos interesses culturais do país, nomeou-o adido comercial nos Estados Unidos em 1927. Lobato escreve confirmando a tese de Washington Luiz de que governar é abrir estradas, às quais Lobato atribuiu o progresso dos Estados Unidos. Governar é abrir estradas entre aspas. Lobato ficara impressionado com a quantidade e qualidade das estradas norte-americanas. Monteiro Lobato mudou-se para Nova York e deixou a companhia sob a direção de seu sócio Octales Marcondes Ferreira. Entusiasmado com o progresso material que viu nos Estados Unidos, passou a acompanhar todas as inovações tecnológicas estadunidenses e fez de tudo para convencer o governo brasileiro a propiciar a criação de atividades semelhantes no Brasil. Com interesses voltados no que diz respeito às questões de petróleo e ferro, planejou a fundação da Tupi Publishing Company, mas não existe registro da concretização. Em 2018, o nome foi registrado por Tagore Alegria. Em Nova York, escreveu Mr. Slang e o Brasil, em 1927, As Aventuras de Hans Staden, em 1927, Aventuras do Príncipe, 1928, O Gato Félix, 1928, A Cara de Coruja, também em 1928, O Circo de Escavalinho, 1929 e A Pena do Papagaio, em 1930. As obras infantis que datam dessa época foram publicadas no Brasil e reunidas num único volume intitulado Reinações de Narizinho, em 1931.
Monteiro Lobato foi para Detroit no ano seguinte e, em visita à Ford e à General Motors, organizou uma empresa brasileira para produzir aço pelo processo Smith. Com isso, jogou na Bolsa de Valores de Nova York e perdeu tudo o que tinha com a crise de 1929. Uma crise, né? Para cobrir suas perdas com a quebra da Bolsa, Lobato vendeu suas ações da Companhia Editora Nacional em 1930. Voltou para São Paulo em 1931 e passou a defender que o tripé para o progresso brasileiro seria o ferro, o petróleo e as estradas para escoar os produtos. Entusiasmado com Washington Luiz e com seu candidato a presidente em 1930, o Dr. Júlio Prestes, que como presidente de São Paulo realizara explorações de petróleo em território paulista, Lobato dá apoio irrestrito ao candidato Júlio Prestes nas eleições de 1930. Em 28 de agosto de 1929, em carta ao Dr. Júlio Prestes, Monteiro Lobato transmite-lhe votos pela vitória na campanha em perspectiva, afirmando que sua política na presidência significará o que de mais precisa o Brasil: continuidade administrativa. Com a deposição de Washington Luiz e o impedimento da posse de Júlio Prestes, começa a antipatia de Lobato por Getúlio Vargas e seu infortúnio. Após implantar a Companhia Petróleos do Brasil e graças à grande facilidade com que foram subscritas suas ações, Monteiro Lobato fundou várias empresas para fazer perfuração de petróleo, como a Companhia Petróleo Nacional, a Companhia Petrolífera Brasileira e a Companhia de Petróleo Cruzeiro do Sul, e a maior de todas, fundada em julho de 1938, a Companhia Mato Grossense de Petróleo, que visava perfurar próximo da fronteira com a Bolívia, país vizinho que já encontrara petróleo. Com isso, Lobato prejudicou os interesses de gente muito importante na política brasileira e de grandes empresas estrangeiras. Isso é óbvio, né? Começava a luta que o deixou pobre, doente e desgostoso. Havia interesse oficial em se dizer que o Brasil não havia petróleo. Tendo-os como adversários, passou a enfrentá-los publicamente. Em 1940, enviou uma carta ao presidente Getúlio Vargas criticando a do Conselho Nacional do Petróleo. Por alguns anos, seu tempo foi dedicado integralmente à Companhia do Petróleo e a sua sobrevivência garantiu-se pela publicação de histórias infantis e da tradução magistral de livros estrangeiros como O Livro da Selva, de Rudyard Kipling, 1933, O Doutor Negro, de Arthur Conan Doyle, de 1934, Caninos Brancos, de 1933 e A Filha da Neve, 1934, ambos de Jack London, entre outros. Teimava em dizer que era preciso explorar o petróleo nacional para dar ao povo um padrão de vida à altura de suas necessidades. Tentou sem êxito organizar uma companhia petrolífera mediante subscrições populares. É difícil, Lobato, muito difícil a colaboração da população com o nosso próprio bem nacionalista. Muitas dificuldades apareceram e mesmo assim sua produção literária manteve-se e chegou ao ápice. Em América, de 1932, publicou as suas primeiras impressões sobre a luta na qual se engajara. Em seguida vieram História do Mundo para Crianças, em 1933, na antevéspera, e Emília no País da Gramática, em 1934, na qual defendia uma gramática normativa revisada. Meses depois, seu livro História do Mundo para Crianças sofreu crítica, censura e perseguição da Igreja Católica, onde, em escolas católicas, o livro foi considerado péssimo para ser lido e as freiras organizaram fogueiras para destruir os exemplares em 1942.
O livro foi duramente criticado pelo governo brasileiro por estar incutindo dúvidas sobre atividades governamentais no espírito das crianças, ao comentar sobre o ato do governo sobre a queima do café e condenou o trecho sobre Santos Dumont que diz: "Veja o aeroplano. Quando Santos Dumont o inventou, nem por sombras lhe passou pela cabeça que o maravilhoso aparelho de voar iria ser aplicado para matar gente e destruir cidades." No interior, o governo português proibiu a obra em seu país e as únicas explicações que Lobato encontrou para isso foi a de ser da corrente que afirma o Brasil ter sido descoberto por acaso ou por ter registrado a história de 1.600 orelhas cortadas à marinhagem árabe por Vasco da Gama. Ele falava a verdade dele. Aliás, durante muitos séculos a gente sofre isso. Não se pode informar para a população o que está acontecendo na política do mundo em geral. E o padre Sales Brasil escreveu contra Lobato, chamado A Literatura Infantil de Monteiro Lobato ou Comunismo para Crianças. Aceitou o convite para ingressar da Academia Paulista de Letras e, com isso, apresentou um dossiê de sua campanha em prol do petróleo. O Escândalo do Petróleo, 1936, no qual acusava o governo de não perfurar e não deixar que se perfure. O livro esgotou várias edições em menos de um mês. Aturdido, o governo de Getúlio Vargas proibiu e mandou recolher todas as edições. Em seguida, morreu Heitor de Moraes, seu correspondente e grande amigo. Em 1937, Lobato comprou a União Jornalística Brasileira, uma empresa destinada a redigir e distribuir notícias pelos jornais, fundada 3 anos antes por Menotti Del Pitta. Em fevereiro de 1939, morreu Guilherme, seu terceiro filho. Abalado, Monteiro Lobato enviou uma carta ao ministro da Agricultura que precipitara a abertura de um inquérito sobre o petróleo. Recebeu o convite de Getúlio Vargas para dirigir o Ministério de Propaganda, mas Lobato recusou. Numa outra carta ao presidente, fez severas críticas à política brasileira de minérios. O teor da carta foi tido como subversivo e desrespeitoso, e isso fez com que fosse detido pelo Estado Novo, acusado de tentar desmoralizar o Conselho Nacional de Petróleo, ironicamente presidido à época pelo general Horta Barbosa, o responsável por colocar Lobato atrás das grades do presídio Tiradentes e que, abraçando as ideias de Lobato, se tornaria em 1947 um dos maiores líderes da nacionalista campanha do petróleo. Lobato foi condenado a 6 meses de prisão e permaneceu encarcerado de março a junho de 1941. Ou seja, não podíamos e ainda não podemos falar as nossas opiniões. Uma campanha promovida por intelectuais e amigos conseguiu fazer com que Getúlio Vargas concedesse o induto que o libertaria, reduzindo a pena de 6 para 3 meses na prisão. Apesar disso, Lobato continuou sendo perseguido e o governo fazia de tudo para abafar suas ideias. Foi então que passou a denunciar as torturas e maus-tratos praticados pela polícia do Estado Novo. Curiosamente, o petróleo no Brasil seria encontrado, por uma ironia da história, em um local chamado Lobato, em Salvador, em 1939, e justamente pelo então ministro da Agricultura, Dr. Fernando de Souza Costa, que fora justamente o secretário da Agricultura do Dr. Júlio Prestes, que na década de 1920 procurara petróleo em São Paulo. Mesmo em liberdade, Monteiro Lobato não teve mais tranquilidade e seu filho mais velho, Edgar, morreu em fevereiro de 1942, exatamente 3 anos depois do falecimento de Guilherme.
Imagino a tristeza dele. Em 1943 foi fundada a Editora Brasiliense por Caio Prado Júnior, que negociou com Lobato a publicação de suas obras completas. Logo em seguida, por ironia do destino, recusou a indicação para a Academia Brasileira de Letras. Entretanto, integrou a delegação paulista do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores reunidos em São Paulo, que divulgou no encerramento uma declaração de princípios exigindo legalidade democrática como garantia da completa liberdade de expressão do pensamento e redemocratização plena do país. Eu sou muito a favor, eu tenho comentado, nesse vídeo, mas eu sou muito a favor à liberdade de pensamento, mas de pensamento e não de fofoca, tá? A liberdade de pensamento. Eu penso que o Brasil deveria ser administrado por pessoas competentes, por pessoas que têm cursos especializados, etc, etc, etc. Assim como uma empresa. Uma empresa não pode ser dirigida por uma pessoa que não tem capacidade para isso, por uma pessoa que não tem estudo para isso. Porém, tudo é invertido de valores. Suas companhias foram liquidadas e a censura da ditadura faz com que Lobato se aproximasse dos comunistas, chegando a receber convite do Partido Comunista para integrar a bancada de candidatos. Foi na prisão, no Estado Novo, que Lobato fez seus primeiros contatos com os comunistas. Lobato recusou o convite para entrar na vida pública, mas enviou uma nota de saudação que foi lida por Luiz Carlos Prestes num grande comício realizado em 1945 no estádio do Pacaembu. Meses depois foi publicado Nasino, edição italiana de Narizinho, ilustrada por Vincenzo Nicoletti. Em maio, A Menina do Narizinho, Arrebitado, foi transformada em radionovela para crianças pela Rádio Globo no Rio de Janeiro. Em 1945, chegou a ser candidato do PCB em São Paulo, mas terminou retirando seu nome. No ano seguinte, liderou um manifesto contra a rearticulação do integralismo. Tornou-se diretor do Instituto Cultural Brasileiro, o RSS, mas foi obrigado a se afastar do cargo em setembro de 1945, quando foi levado para ser operado às pressas de um cisto no pulmão. A entrevista que concedeu ao Diário de São Paulo causou grande repercussão e, em 1946, muda-se para Buenos Aires, na Argentina, atraído pelos belos e gordos bifes, pelo magnífico pão branco e fugindo da escassez que assolava o Brasil, conforme declarou à imprensa. Antes de partir, tornou-se sócio da Editora Brasiliense a convite de Caio Prado Júnior, que na sua editora preparava as obras completas traduzidas para o espanhol e editadas para a Argentina. Em outubro, fundou a editora Acteon com Manuel Barreiro, Miguel Pilato e Ramon Prieto. Voltou em 1947 por não se ambientar ao clima local e, em entrevista aos repórteres que o aguardavam no aeroporto, classificou o governo Eurico Dutra de Estado Novíssimo, no qual a Constituição seria suspensa num ganchinho no quarto dos Badulaques. Dessa indignação surgiu o seu último livro, Zé Brasil, publicado pela editora Vitória, em que Lobato mais uma vez reelaborava o seu personagem Jeca Tatu, transformando-o em trabalhador sem terra e esmagado pelo latifúndio. Diante da proibição das atividades do Partido Comunista em todo o Brasil, determinada pelo Ministério da Justiça, escreveu a Parábola do Rei Vesgo para um comício de protesto, lido e aclamado pela multidão reunida no Vale do Anhangabaú na noite de 18 de junho. O texto refletia o desencanto de Lobato com a democracia restritiva do general Dutra.
Em dezembro, foi a Salvador assistir à opereta Narizinho Arrebitado. Lobato escreveria novo libreto para o espetáculo, considerado a sua última criação infantil. Publicou O Problema Econômico de Cuba, também a sua última tradução. Em abril de 1948, sofreu o primeiro espasmo vascular que afetou sua motricidade. Mesmo assim, afiliou-se à revista Fundamentos e publicou os folhetos De Quem é o Petróleo na Bahia e Georgismo e Comunismo. 2 dias após conceder a Murilo Antunes Alves, da Rádio Record, a sua última entrevista, na qual defendeu a campanha do petróleo é nosso, Monteiro Lobato sofreu um segundo espasmo cerebral e foi às 4 horas da madrugada ao lado de sua esposa Maria Pureza, a Purezinha, sua filha Ruth e o ascensorista Antônio Augusto, que havia ido até eles em resposta aos gritos da Ruth por ajuda. No dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade. Sob forte comoção nacional, seu corpo foi velado na Biblioteca Municipal de São Paulo e o sepultamento realizado no Cemitério da Consolação. O repórter Esso, na voz de Aaron Domingues, assim anunciou sua morte depois de um pequeno silêncio. E agora uma notícia que entristece a todos. Acaba de falecer o grande escritor Patrício Monteiro Lobato. Sua vida e sua obra ainda hoje servem de inspiração e exemplo para milhares de crianças, jovens e adultos do Brasil. Após a relação entre a família e editoras em setembro de 2007, por meio de acordo com os herdeiros ao STJ, estabeleceu a rescisão contratual e definitiva e concedeu à editora Globo os direitos exclusivos sobre a obra de Monteiro Lobato, até 2018, ano em que o legado do autor entrou em domínio público, pois se passaram 70 anos de sua morte. Então, os prêmios dele foi a Academia Brasileira de Letras, Monteiro Lobato, aí a sua experiência empresarial. A experiência empresarial de Monteiro Lobato, que envolve a fundação, várias empresas e a compra da Revista do Brasil, foi a seguinte. Em 1905, ele tentou a indústria de doces. Entre 1911 até a sua falência, em 1917, trabalhou na fazenda Buquira, a fazenda do avô dele. Em 1917, montava a revista Paraíba ao lado de Carlos Freire e Pereira de Matos. Entre 1919 e 1925, trabalha na revista do Brasil, que a havia comprado em 1918. Entre 1919 e sua falência em 1925, que ocorreu devido a uma seca em São Paulo, que forçou a Light a cortar 2/3 no fornecimento da energia elétrica, trabalhou na Monteiro Lobato e companhia. Para quem não sabe, a Light era a Eletropaulo e a Enel hoje aqui em São Paulo. Entre 1925 e 1944, quando a sociedade é desfeita, trabalhou na Companhia Editora Nacional com Octales Marcondes Ferreira, que a manteve até 1917 e existe até hoje. Foi o que eu comentei anteriormente. Em 1938, entre 1938 e 1942, trabalhou com o seu filho Edgar na União Jornalística Brasileira, que tinha por objetivo a distribuição de notícias para os jornais. Entre 1944 e 1946, trabalhou na editora Brasiliense com Caio Prado Júnior, Arthur Neves e Leandro Dupré. E, em 1946, fundou a editora Acteon em Buenos Aires, até que voltou para São Paulo em 1947, onde morou num prédio da editora Brasiliense. Tem umas citações aqui de Monteiro Lobato. O grau de cultura de um país mede-se pelo preço dos seus livros. Personagem Mr. Lang ao comentar os altos preços das brochuras brasileiras.
De escrever para marmanjos já estou enjoado, bichos sem graça, mas para crianças um livro é todo mundo. É errado pensar que é a ciência que mata uma religião, só pode com ela outra religião. O livro é uma mercadoria como qualquer outra, não há diferença entre o livro e um artigo de alimentação. Se o livro não vende, é porque ele não presta. Tudo tem origem nos sonhos. Primeiro sonhamos, depois fazemos. E suas obras têm livros infantis de 1920 a 1947. O primeiro livro que Monteiro Lobato lançou foi A Menina do Narizinho Arrebitado, em 1920, nunca reeditado, exceto em uma pequena edição facsímile de 1981, e hoje considerada uma obra rara, tanto a primeira edição quanto a edição facsímile. A maioria das histórias de seus livros infantis se passavam no sítio do Pica-Pau Amarelo, um sítio no interior do Brasil, tendo como uma das personagens a senhora da fazenda Dona Benta, seus netos Narizinho e Pedrinho e a empregada tia Nastácia. Esses personagens foram complementados por entidades criadas ou animadas pela imaginação das crianças na história, a boneca irreverente Emília e o aristocrático boneco de Sabugo de Milho, Visconde de Sabugosa, a vaca moxa, o burro conselheiro, o porco rabicó e o rinoceronte quindim. No entanto, as aventuras, na maioria, se passam em outros lugares, ou num mundo de fantasia inventado pelas crianças ou em histórias contadas por Dona Benta no começo da noite. Esses dois universos são interligados as histórias e lendas contadas pela avó naturalmente se tornarem cenário para o faz de conta incrementado pelo dia a dia dos acontecimentos no sítio. E aí tem a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1921 a 1947, tem o selo de 1955 emitido em homenagem a Monteiro Lobato. Atrás dele estão Dona Benta, Narizinho, Emília e Pedrinho, que são os principais, né, das histórias. Então a coleção de obra do autor, de Monteiro Lobato, eu não vou falar o ano, tá? Porque já tem anteriormente. Então é O Saci, Fábulas, As Aventuras de Hans Staden, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Viagem ao Céu, Caçadas de Pedrinho, História do Mundo para Crianças, Emília no País da Gramática, Aritmética da Emília, Geografia de Dona Benta, Histórias das Invenções, Dom Quixote das Crianças, Memórias da Emília, Serões de Dona Benta, O Poço do Visconde, Histórias de Tia Anastácia, O Pica-Pau Amarelo, O Minotauro, A Reforma da Natureza, A Chave do Tamanho, Os 12 Trabalhos de Hércules, que são 2 volumes, e histórias diversas. Algumas são traduções inclusive, como eu falei no programa anterior sobre o livro infantil, traduções inclusive dos irmãos Grimm. E outros livros infantis de 1920 a 1941. Então aí está o busto do escritor na praça central do município de Monteiro Lobato, que fica fica encostado a São José dos Campos, e alguns foram incluídos posteriormente nos livros da série O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os primeiros foram compilados no volume Reinações de Narizinho, de 1931, em catálogo apenas como tal até os dias atuais. Então, A Menina do Narizinho Arrebitado, Fábulas de Narizinho, Narizinho Arrebitado, incluído em Reinações de Narizinho, O Marquês de Rabicó, também incluído em Reinações de Narizinho, A Caçada da Onça, Jeca Tatuzinho, O Noivado de Narizinho, também incluído em Reinações de Narizinho, com o nome de O Casamento de Narizinho, Aventuras do Príncipe, incluindo em Reinações, O Gato Félix, também incluído, esses que eu vou falar também são incluídos em Reinações de Narizinho, que é A Cara de Coruja, O Irmão de Pinóquio, O Circo de Escavalinho,
com o nome de O Circo de Cavalinhos, A Pena de Papagaio, O Pó de Pirlim-Pim, esses todos incluídos na Reinações de Narizinho. E Novas Aventuras de Narizinho, O Museu da Emília, peça de teatro incluída no livro Histórias Diversas, O Espanto das Gentes, incluído em A Reforma da Natureza, tradução e adaptação de livros infantis. E Lobato também traduziu e adaptou os livros infantis que eu acabei de mencionar anteriormente, Contos de Grimm, Novos Contos de Grimm, Contos de Andersen, Novos Contos de Andersen, que falei no programa de 2 de abril. Alice no País das Maravilhas, Alice no País dos Espelhos, Robinson Crusoe, Contos de Fada, Robin Hood e os livros para adulto entre 1918 e 1948, que é o Saci Pererê, resultado de um inquérito de 1918, Urupês e Problema Vital, também 1918, Cidades Mortas, Ideias de Jeca Tatu, 1919, Negrinha, 1920, A Onda Verde, 1921, O Macaco que se fez Homem, Mundo da Lua, Contos Escolhidos, de 1923, O Garimpeiro do Rio das Garças, 1924, O Presidente Negro, O Choque das Raças, 1926, Mr. Slang e o Brasil, 1927, Ferro, 1931, América, 1932, Na Antevéspera, 1933, Contos Leves, 1935, O Escândalo do Petróleo, 1936, Contos Pesados, 1940, O Espanto das Gentes, 1941, Urupês, Outros Contos e Coisas, 1943, A Barca de Gleire, 1944, Zé Brasil, 1947, Prefácios e Entrevistas, 1947, Literatura do Minarete, 1948, Conferências, Artigos e Crônicas, Cartas Escolhidas, Críticas e Outras Notas, Cartas de Amor, tudo em 1948. Obras que não foram produzidas no decorrer de sua carreira, Monteiro Lobato planejou obras que não chegaram a ser livros, tais como O Paraíba, uma ficção científica do homem sendo visto por extraterrestre, algo com estilo Dumas e Paulo de Kock, cheio de ações e violência. As Aventuras de Pedro Malas Artes, Abutre Negro, um romance histórico sobre o ciclo do ouro, Pedro I sobre a Marquesa Titila, Webster Brasileiro, um romance cômico sobre o quatriênio Hermes e Emília no Aconcagua, onde a boneca obrigaria o vulcão extinto a causar uma erupçãozinha própria para menores. Traduções de suas obras: a obra de Monteiro Lobato foi traduzida por 14 idiomas, entre eles a língua alemã, a castelhana e o mandarim padrão. Alemão, Argentina, China, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão, Rússia, Síria, Esperanto e Braille. Influências: Gato Félix, Popeye. O Gato Félix, clássico de animação, teve um sósia impostor nas histórias do sítio. Popeye apareceu nos livros de Lobato como um mau sujeito, porque em 1930 o personagem era um marinheiro encrenqueiro mal-humorado, e só na metade da década de 1930 é que ele mudou de personalidade. Lobato ostensivamente revelava em seus livros as influências que recebeu diretamente dos autores e obras infantis, desde os fabulistas clássicos como Esopo e La Fontaine, aos personagens dos desenhos animados que então surgiam nas telas do cinema, como Popeye e sua trupe, o Gato Félix e outros. As crianças do sítio visitavam e eram visitados por todos os personagens do imaginário literário, e Peter Pan convivia ao lado de figuras folclóricas como Saci, tudo isto
permeado pela forte presença de uma característica então comum no meio rural, a tradição oral de contar histórias, e quase sempre é assim que tia Anastácia e dona Benta introduzem aos leitores os novos assuntos que dão mote aos livros do autor. Dentre os clássicos explicitamente citados por Lobato, encontram-se Lewis Carroll, Carlos Collodi, criador do Pinóquio, e J.M. Barrie, além de outros que, presume-se, tenham no influenciado diretamente, dadas as semelhanças como L. Frank Baum, de O Mágico de Oz e Gilliam Bush. Exibição do Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão. Os livros infantis de Monteiro Lobato foram transformados em 5 séries de televisão de bastante sucesso. A primeira delas, preste bem atenção, foi na TV Tupi em São Paulo, exibida de 3 de junho de 1952 a 1962, ao vivo, pois não havia ainda o videotape. Foi adaptada pela escritora Tatiana Belink, sendo a mais fiel ao original de todas as adaptações para a televisão. Nada restando desse programa, exceto algumas fotos, pois seus episódios não eram gravados. Em 1957, a TV Tupi do Rio de Janeiro também transmitiu um programa, Sítio do Pica-Pau Amarelo, diferente do programa paulista, pois não havia na época transmissão em rede nacional, nem transmissão de imagens via tronco de micro-ondas da Embratel. Participaram do sítio no Rio de Janeiro Cláudio Cavalcante e Daniel Filho, muito conhecidos. A segunda série foi ao ar pela TV Cultura de São Paulo em 1964. A terceira pela Band em 12 de dezembro de 1967. A quarta série, exibida na TV Globo, de 7 de março de 1977 a 31 de janeiro de 1986, é considerada como a de maior repercussão de sucesso. Também na TV Globo foi ao ar de 12 de outubro de 2001 até 2 de dezembro de 2007, a quinta série chamada Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ambas as séries da Globo misturam histórias originais de Monteiro Lobato com textos inspirados em temas atuais. E, inclusive, também muita gente até hoje conhece os últimos personagens atores, né? Do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, homenagens. Pelo Brasil, há inúmeras referências em memórias de Monteiro Lobato, incluindo diversos logradouros e instituições nomeadas em homenagem ao advogado e escritor brasileiro. No Nordeste de São Paulo, há um município Monteiro Lobato, assim denominado em suas homenagens, e onde o escritor possuía a fazenda e passou parte da sua juventude, sendo descrita por ele em seus livros. Pela cidade ainda há diversas referências da personalidade. Em Taubaté, sua cidade natal, há um museu Monteiro Lobato, localizado no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no centro da cidade, dedicado a preservar a memória e a história do ilustre taubateano. Aliás, o que eu acho muito importante é preservar a história, é isso que faz o meu programa. Na capital paulista, há a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, foi criada em 14 de abril de 1936, resultado do esforço de um grupo de intelectuais liderado por Mário de Andrade para incentivar a cultura literária, então diretor do Departamento Municipal de Cultura. Em 1955, foi renomeada em homenagem ao escritor paulista, sendo considerado seu patrono. A biblioteca é uma das mais antigas do Brasil, dedicada na literatura infantil, possuindo amplo acervo das obras de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ainda é nome por dezenas de escolas pelo país, da rede pública e da privada de ensino, incluindo uma escola estadual sediada na cidade natal do escritor e uma escola municipal na capital do estado. Tem uma nota aqui. Segundo a obra Monteiro Lobato, por Paulo Martinez, São Paulo Ícone 2000, série Pensamento Americano, coordenador da série Vanderlei Laconte, e Monteiro Lobato, por Márcia Cupstas,
São Paulo, Editora Ática, 1988. A data correta seria do dia 5 de julho de 1948, uma diferença de poucas horas entre a noite do dia 4 e a madrugada do dia 5 faz as fontes divergir. E Monteiro Lobato faleceu em 4 de julho, que tem a nota, né, que eu falei agora há pouco, de 1948 aos 66 anos de idade, dia 4 ou dia 5 de julho, tá ok? Assista, comente, participe, os professores passem para as suas crianças, os seus alunos, os pais passem esse programa para os filhos, porque é muito importante nós sabermos, nós entendermos a nossa literatura brasileira. E agora a nossa agenda cultural. Todas as sextas-feiras eu participo as notícias da nossa região registradas pelo Grupo 1 de Jornais, na Gazeta de Pinheiros, Jornal do Butantã, Morumbi News, São Paulo News e Tribuna de Santo Amaro. Leia e participe, envie suas críticas e sugestões pelas redes sociais Gazeta de Pinheiros ou pelo e-mail leitor@grupo1.com.br. E onde você pode passear com seus filhos, sua família, seus amigos, né? Na Cidade das Abelhas. É um parque em Embu das Artes, onde você adquirirá conhecimento sobre a vida e importância das abelhas, além de você poder adquirir mel, própolis, pólen, favos, geleia real e todos os produtos da abelha, que também podem ser adquiridos pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos ou pelos telefones 46140609, WhatsApp 943026580, o link está na descrição do programa. E também lá tem pão de mel, é claro, né? cidadedasabelhas.com.br/produtos. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas. O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. Tenham todos um excelente final de semana e espero que vocês tenham gostado deste programa.